Aqui também nos estúdios com o Juan. E hoje conversar com a Márcia. Tudo bom, Márcia? Tudo bem contigo, Alex? Tudo certo. Tá se sentindo conectada? Super conectada. É? Isso é muito bom. Eu também, ó. Eu quase dei uma deixa aqui. Mas conectada com o quê? Conectada com o todo. É. Né? Conectada porque quando a gente desenvolve o olhar e a gente consegue perceber as pequenas conexões, tudo se torna mais fluido, mais fácil e mais gostoso de se viver, né? Com certeza. E você sempre teve essa percepção da vida? Desde quando você se viu como gente? Verdade. Quando eu olho para minha história, eu lembro que eu nasci e fui criada em meio à natureza. E então, até os 9 anos de idade, era sempre observando o crescimento das plantas, entendendo a textura das folhas. Era já muito essa coisa de percepção, de sentir a energia, de sentir o formato e realmente assim de estar num ambiente puro, totalmente diferente, né? Depois quando a gente muda e vem para a civilização e tem ruído, poluição visual, poluição sonora, dependendo de onde você mora, e você vê como faz diferença você estar num ambiente que te conecta. Sim. Que você consegue ser quem você é realmente. Você é de onde? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Tá. Eu morei em Flores da Cunha, minha cidade, né, onde eu nasci, e depois eu morei um tempo ainda ali na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Ok, tá aqui em Garapaba há quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Eu fiquei um tempo em Florianópolis, em torno de 6 anos, e agora aqui em Garopaba, 2 anos. Eu não posso deixar para quem está nos assistindo pela Garapaba FM no site e também ali no Instagram do Plant Connection, que eu fiz um atendimento com você, né? Por um acaso foi sexta-feira. Sexta-feira agora. Na verdade começou lá no Plant, né? No dia 11. Isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Hoje você aplica o quê? Qual é a sua técnica, né? Análise comportamental? Perfeito. Análise comportamental corporal. Então, pegando esse gancho da pergunta inicial, né? Se sente conectada. Então, para deixar bem claro, eu não conhecia, né? Nós não nos conhecíamos ainda, né, Alex? Pois é. A gente teve a oportunidade. Na Plant é tudo, é pura conexão. Então, foi justamente isso que aconteceu. Através do Plant, nós fomos conectados e aí surgiu a possibilidade de eu estar aplicando a minha técnica, essa análise corporal, comportamental, que vai ser fundamental para o desenvolvimento aqui do nosso momento, para as pessoas entenderem, porque eu sei que muitas vezes eu vou trazer algumas explicações, mas como você já vivenciou isso, vai ficar muito mais claro, porque é algo novo, mesmo sem você me falar nada, eu sei quem você é. Confirma isso? Confirmo. Foi rápida, só pela análise, assim, pelo olhar, né, já sabe como a pessoa funciona. Mas isso também eu acredito que levou, assim, não que tenha demorado, mas que levou um tempo para você absorver essas informações. Desenvolver essa habilidade. Então, de novo, fazendo esse gancho, quando eu me reporto lá na minha infância, né, essa questão de analisar, de perceber, de sentir a energia, a sensação das coisas, isso ao natural eu desenvolvi. E lá na adolescência, quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu já tinha essa percepção que pessoas com uma fisionomia um pouco parecida tinham uma performance parecida também. Então, enquanto eu fazia a minha faculdade de administração, eu percorria pelos corredores de psicologia procurando. Eu queria saber por que essa pessoa tem os olhos grandes ou por que ela tem a boca pequena. Eu já tinha essa curiosidade. E quando eu descobri a análise corporal, comportamental, assim, o coração saiu pela boca. Eu digo, uau, não sou apenas eu quem penso que existe uma explicação. Por que é que as pessoas têm esse estereótipo? Por que elas têm essa fisionomia? Por que elas têm esse desempenho? Então, como eu vinha da área de administração, para mim estava claro que empresas do mesmo segmento, por exemplo, 2 empresas que, sei lá, vendem embalagens, têm estruturas iguais, estão na mesma cidade, mesmo maquinário, mas independente disso, elas vão ter desempenhos diferentes. Por quê? Resultados diferentes também. Resultados diferentes. O desempenho está ligado diretamente ao resultado. Por quê? Por causa do capital intelectual.
E o que é esse capital intelectual? São as pessoas. E o que difere as pessoas uma das outras? Ok, temos líderes, desenvolvemos líderes. Esse é o meu trabalho, desenvolver líderes, né? Porque eu acredito que são multiplicadores e quanto mais pessoas bem colocadas, mais a gente vai ter um atendimento de qualidade, mais a gente vai ter um produto bem entregue. Nós sentimos, nós nos conectamos, nós percebemos esse trabalho bem feito. Só que quando eu não me conheço verdadeiramente quem eu sou, é a analogia do gato. É você ter uma habilidade e ser cobrado por outra habilidade. Então, se você é gato, você vai gostar de subir na árvore, de ficar ali pelo sofá, de receber um carinho. Aí jogou o gato na água. O que vai acontecer com ele? Ele vai, o pessoal diz, vai sair molhado. Não, molhado é o mínimo. Ele vai sair exausto lá do outro lado, do rio, da lagoa. Ele vai sair desgastado, físico e emocionalmente. Vamos lá, vamos jogar o gato de novo na água. Não é o habitat natural dele. Não é. Vai chegar um tempo que ele vai fugir, ele vai surtar. Que quando a gente traz isso para as empresas, é o tal do burnout. Sim. É porque você está executando algo que você literalmente não gosta. Por que o teu concorrente lá tem um gerente com desempenho super alto e tem a outra empresa lá que tem um gerente que ele tá sofrido, ele está no burnout? O que difere um do outro? Às vezes o salário até é melhor daquele que já está exausto do que aquele que não ganha nem tanto e faz assobiando. O que difere um do outro? Senão a performance, senão o perfil. E mais do que tudo, reconhecer, porque podem talvez ter perfis parecidos, mas um está no recurso e o outro está na dor. E aí eu mostro para a pessoa qual é o teu recurso, qual é a tua dor. E, melhor de tudo, né? No que é que você é bom. Então, assim, quem que tem que estar lá no rio? O peixe. Sim. E às vezes acontece das pessoas me procurarem, por exemplo, para uma transição de carreira. Posso ir falando já? Pode ir falando. Aliás, temos algumas participações ali, daqui a pouco eu vou ler. Acredito que a Maíra deve ter perguntado alguma coisa ali no Instagram do Plant Connection. E eu sei que você gosta de água magnetizada, né? Eu gosto. Pois é, eu também tô nessa onda aqui, daqui a pouco a gente fala dela. Mas você acha que todo mundo tem essa percepção? Não. De que, por exemplo, precisa mudar de lugar, precisa mudar? Você acha que a cobrança também vem muito em cima? Aí é como se fosse uma teia gigante, né? Porque envolve crenças, valores, faturas emocionais, o ambiente que você está. Quando as pessoas me procuram, por exemplo, a fazer transição de carreira, vou trazer em exemplos para ilustrar melhor. A pessoa, ela estava no ramo hoteleiro, onde tem contato com pessoas, é muito mais dinâmico, e ela queria fazer uma transição para a área de tecnologia. Olha a diferença. Tecnologia, sentada, só com o computador, muito trabalho intelectual, e agora? Será que ela está fazendo uma boa escolha? Por que ela está buscando isso? E aí vem essa outra analogia. Ela estava, na verdade, adoecendo onde ela estava. Tanto é que ela buscou da forma correta. Então, olha que alívio traz para a pessoa continuar se recolocando no mercado de trabalho. Se você continuar insistindo onde você está, você vai alimentar esse teu estado de doença. Se você fazer essa transição, vai ser dolorido, vai gerar insegurança, mas vai ter um desconforto, porque, na verdade, essa pessoa era um peixinho no aquário, porque ela já vinha fazendo alguns trabalhos, né? Em outro turno, ela já estava se identificando com a área, estava fazendo a faculdade ali da tecnologia. Então, nesse caso, era virar o aquário no oceano. Era ela explorar o potencial que, de fato, ela faz com facilidade. Embora ela estivesse no ramo de hotelaria há muitos anos e tinha um feedback muito bom, era muito no esforço. Você acha que, né, de acordo com os seus atendimentos, você acha que hoje em dia tem muita gente carregando muito peso que não precisava carregar? Com certeza. Porque vai ficando pesado, né? É o que mais tem. Vai ficando difícil, vai ficando... enfim, a reclamação, acho que é a primeira coisa que aparece, né? Reclama do ambiente, reclama do patrão, reclama de tudo.
Tem perfis que você olha para pessoas assim, nossa, isso ele carrega uma porta nas costas. E literalmente, carrega mesmo. Então, tem pessoas que têm esse padrão, esse perfil de carregar muito problema, carregar pessoas. Tanto é que, às vezes, chega até a criar problema para resolver. Tem um perfil que é assim. Olha Até só. para depois dizer assim, viu? Viu? Eu resolvi. Eu resolvi. E nem se dá conta. Aí, às vezes, eu tenho que pegar e sentar com a pessoa, porque eu ofereço o acompanhamento, eu ofereço a mentoria depois, porque é muita informação e a pessoa, assim, é como abrir a porta da galinha e dizer, agora voa. Só que alguns ficam inseguros de voar e alguns decolam definitivamente, né? E em determinados casos eu preciso dizer para a pessoa, olha, fulano, você se deu conta que você está criando um problema que não precisaria? Você está percebendo que, de novo, você está me contando essa história? Ou é o filho, ou é o marido, ou é a filha, ou é o funcionário. Vamos lá, eu quero problema bom de resolver, eu quero falar aqui da questão do faturamento, eu quero falar do aumento de quadro de funcionário, eu quero falar de outras coisas. E as pessoas ficam ali emaranhadas nas relações, porque de acordo com alguns perfis, elas ao natural geram faturas emocionais, geram problemas para deixar as pessoas conectadas a ela, dependentes dela emocionalmente. Sim, necessidade de atenção, né? Tudo. Tudo. Então veja como é delicado. E aí quando você começa a perceber isso, né? Quando você começa a entender que você mesmo se coloca numa situação por dependência emocional, quando você muda a postura, quando você muda a percepção em relação ao que você está vivenciando, tudo muda. Então é uma questão, enquanto você não se olhar no espelho, você vai continuar tendo as mesmas atitudes. Então eu sempre peço para a pessoa, me pergunta o que tu quiser. E você sabe que não tô exagerando aqui, né, Alex? Eu disse assim, ó, pergunta o que você quiser que o teu corpo te responda, né? E você me fez algumas perguntas lá bem específicas, pontuais, né? Você falou a questão de se olhar no espelho, né? Uma das tarefas antes de fazer a análise, né, é justamente essa, né? De tirar a foto, né? A foto de si, porque o corpo também, esse corpo fala, né? O corpo fala. Existem 3 linhas, né? O corpo explica é justamente a explicação do teu perfil, da tua performance. Isso é o corpo explica. O corpo fala é a minha postura, é o meu gesto, é o meu prestar atenção, é se eu estou disponível, é o cruzar a perna. O que esse corpo está falando, né? E a outra vertente é me diz aonde dói e eu vou te dizer por quê. Então, existem diversas linhas e eu, né, adoro estudar todas elas porque é um conjunto. Às vezes a pessoa chega lá e até eu faço. Uma das perguntas ali na anamnese é onde é que tá doendo no teu corpo nesse momento? E aí aquela dorzinha nas costas, mais para cima. E eu pergunto, você tá com alguma questão financeira pegando? A pessoa justamente... Bom, hoje em dia quem não tá com dor nas costas, né? Mas são poucos. Mas eu acho interessante essa questão do corpo, né? Porque desde a da face, né? Tem alguma coisa que você vai analisar ou perceber. Então, quando é que a gente começa a ter as características no nosso corpo? A gente chama de mielinização da coluna vertebral. Quando lá na gestação, tudo o que acontece, aí por isso que vem aqueles ditados populares, quando você vai estudar, entender mais a fundo, aí você vai entender o porquê, né? Então, grávida não pode se incomodar. Claro, quando o bebê está ali sendo gerado, se a grávida ela tá tensa, ela tá nervosa, enrijece o ambiente e a tendência é que a criança se feche, o feto se feche e ele desenvolva mais o mundo das ideias. Então, dependendo do que aconteceu lá na gestação, tu já vai estar direcionando qual vai ser o perfil da criança. Não quer dizer que vai ser bom, não quer dizer que vai ser ruim. Não quer dizer que essa mãe tem um ambiente maravilhoso, aconchegante, mas é uma mãe que trabalha demais, é uma mãe que não para, que não dá atenção ali para a gestação e deixa de irrigar como deveria o útero, e aí a criança ela já não tem a disponibilidade para se formar, como em alguns outros casos onde a mãe está mais tranquila. Então, ali já começam os primeiros traços.
Ou seja, a mãe já, né? Influencia demais, influencia demais. Quando chega a fase da amamentação, a criança, ela vai chorar, ela se comunica através do choro. Então, no choro, ela vai avisar que ela está com fome, ela vai avisar que a fralda está suja, ela vai avisar que ela está com frio, ela vai avisar que ela quer um colinho. E a gente, nessa tentativa, às vezes demora a entender que era só a etiqueta lá atrás, que estava incomodando. Então, o quanto essa criança chorou. E aí, tudo que era choro, dá comida, dá mamar. Faz parar. Faz parar. E aí a gente vai por tentativa e erro tentando. Então existe, né, o oral do excesso e existe a oralidade da falta. Então o quanto eu chorei e não fui acolhido. Ou ainda, eu chorava só um pouquinho e tudo já se resolvia. A outra formação, né, do traço de caráter é quando, então, aprende a sentar e os membros superiores começam a interagir com o mundo. Então, dependendo quanto, e é muito perceptível isso em famílias mais numerosas, com irmãos, o quanto esse traço acaba ficando enfatizado, no sentido de que, fulaninho, bate palminha, fulaninho, faz isso, faz uma gracinha, vai ganhar um pirulito, dá um beijinho na titinha. Ou famílias mais numerosas também, né? Aonde a criança é muito estimulada a fazer trocas com o ambiente. E aí já nasce essa habilidade de, se eu faço uma troca, eu ganho algo de acordo com isso que eu tô entregando. Então, se eu dou uma risadinha, eu vou ganhar alguma coisa. Se eu bato uma palminha, eu ganho alguma coisa. E olha o que vai formando ali, né, no cérebro da criança. Então, a energia, ela tá mais no processamento da informação e nos braços. Então, a fase seguinte é a fase do desfraude. Então, isso é super comum também nas devolutivas, as pessoas que se seguravam demais, né? E aí explode, é como uma panela de pressão, né? Ela se segura porque a criança, as pessoas entendem assim, chegou numa determinada idade, a gente vai desfraldar, mas não é igual para todas, depende o clima, depende o suporte, depende se ficou na escolinha, a formação ali, aí o sistema digestivo ele não está todo pronto, e aí às vezes escapa um xixizinho, escapa o número 2, e a criança fica com muita vergonha, ela fica com muita vergonha, porque ela não queria fazer isso, ela não tem controle sobre isso, mas alguns pais, e eu sempre digo assim, com todo amor e carinho, eles fazem com todo amor e carinho, ai que feio, fez xixi, olha ali, eu não aguento mais lavar roupa, olha ali, ó o colchão, a vizinhança vai saber que você fez. E aí isso vai gerando a dor da humilhação na criança. Para não crescer com isso, como é que ela cresce? Se segurando. Então, assim, aquela pessoa que engole sapo, depois na fase adulta, engole. Mas a hora que explodir é a panela de pressão. Sai de perto. Então, são pessoas que têm mais habilidade com números, com situações extremamente metódicas, né? É o 0,0123. Por quê? Pelo medo de errar, porque foi muito cobrado lá na infância. Aonde agora estou gostando já. Onde aparece a questão do controle? Né? Hoje eu vejo que a gente tem uma sociedade muito controladora, né? Que precisa controlar, precisa ver, precisa tá sabendo, né? Mesmo que não, que a gente não muitos já perceberam que a gente não controla nada. Mas onde está esse traço quando criança e até adulto? Vou te trazer. Então, são 5 traços, eu falei de 4. Para encerrar, tem o último traço, que é o despertar da sexualidade. Tem uma coisinha diferente ali. Menino, menina, papai, mamãe. E aí, o primeiro amor do menino é a mãe, né? E da menina é o pai. E muitas vezes triangula, né? Por isso que tem muito essa rixa, né? Entre mãe e filha, pai e filho, porque competem muitas vezes em casa. Então, essa necessidade, né, de agradar, de ser o queridinho do papai, a queridinha do papai, o queridinho da mamãe, e às vezes o pai trabalha fora, ou às vezes tem pais separados, isso gera como se fosse uma traição, né? Por que você não está aqui? Por que você está indo trabalhar? Ou por que você me deixou e está indo ter outras escolhas? Então, fundamental, por isso que dizem que a presença dos pais, desde, né, da gestação até ali pelos 6, 7 anos,
a criança precisa ser assistida, porque é ali que depois a gente, na fase adulta, vai buscar a terapia. 40 vai buscar terapia para tentar resolver todos os problemas. Para tentar entender todos os problemas. Então, esse último perfil, ele tem essa necessidade de controle também, né? Mas não tanto quanto naquela fase onde você para de ver o mundo deitado, o bebê ele só enxerga em cima, e quando ele consegue sentar e ele começa a ter esse domínio aqui de interação, aqui é o controle. Aqui ele é controlador, porque eu sei conectar pessoas, eu sei alocar recursos e coisas, eu preciso dessa informação para levar essa informação aqui, então... Ela buscou alguém na memória dela. Então, nessa fase, é a fase aonde de fato a gente desenvolve esse controle no sentido de que quanto mais eu entrego, mais eu tenho. Quanto mais informação eu tenho, mais eu entrego. Então, por isso que hoje as pessoas estão alucinadas por ficar na tecnologia, no celular, fazendo formações, cada vez mais formações, porque com o poder dessa informação vira moeda de troca. Quanto mais eu sei, mais bem paga eu sou. Existe uma bibliografia chamada, né? Problemas Oba. Paga-se muito bem para quem resolve problemas. Quem se esquivar dos problemas, né, vai ter seu cargo lá na empresa. Mas quem resolve problemas vai ser muito melhor remunerado. E para mim resolver problemas, eu tenho que saber quais são os tipos de problema que eu estou apto a resolver. De acordo com o perfil, você vai ter mais facilidade ou menos facilidade para resolver determinados problemas. Olha que simples, né? Que diálogo maravilhoso, né? Que discurso fantástico. Mas você acha que a gente precisa se permitir a se conhecer? Por exemplo, né? Quando você me ofereceu, né? Porque é entre aspas, um desafio, né? Tirar foto de si, mandar para outra pessoa, fazer a outra pessoa analisar, a devolutiva, estar aberto a ouvir. Você já teve uma turma que, não quero ouvir mais nada do que você está falando? Ou não? Então, como a gente já conhece de perfis, é feito sempre com muito cuidado, com muito respeito, e em específico para alguns perfis a gente inclusive avisa. Porque a partir do momento que a pessoa está ali me disponibilizando as imagens dela, tem um determinado perfil que ele pensa assim, o que ela vai fazer com as minhas fotos? Com essas imagens? É o controlador? É o controlador. Olha E aí fica aquela sensação, né? Eu estou deixando de ter o controle sobre aquilo que só eu sei, e alguém que nem me conhece vai dizer o que eu sou. É isso mesmo? Então, às vezes, ali na hora pode concordar, depois dá uma sensação desconfortável e depois não tem escapatória, né? Não tem como desver aquilo que você já viu. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você entendeu que é assim que você funciona, você diz, não, aquela maluca tinha razão. Não, eu tinha mesmo. E eu acho que na devolutiva ali, foi muito interessante porque você, né, pegou, no meu caso, né, alguns pontos que a gente sabe, né, como que a gente, né, se comporta, atua e tudo mais, mas também não percebe o quanto se prejudica ao mesmo tempo, né? Legal. Porque a gente, né, por mais que a gente tente fazer o melhor e tudo mais, a gente vão existir aspectos que a gente não está percebendo. E aí a gente pode magoar pessoas, né, que foi aquilo que, né, posso ser mal interpretado de acordo com um determinado tipo de comportamento, que não era aquilo, né, mas que depois vira. Só aperta ali naquele azulzinho, que você que está nos ouvindo pela 98,3 também pode nos acompanhar pelo Instagram do Plant Connection. Tem uma participação ali da Maíra? Sim. Ela está escrevendo loucamente ali. A Maíra foi muito interessante, ela fez. Ela fez também? Ela fez análise comigo e eu acho tão bacana quando ela fala, ela diz, Márcia, eu fiz 10 sessões de coach e o que tu me entregou em uma sessão mudou a minha vida. Sim. O que eu fiz naquele processo não me resolveu, não me esclareceu tanto quanto. E quando eu fiz a devolutiva, a Maíra literalmente foi uma daquelas que abriu a porta e saiu voando, decolou, assim, era o que ela precisava, entender que não adiantava querer colocar
metodologia engessada na vida dela. Isso jamais iria funcionar, porque ela tem um perfil, todos conhecem, né, Má? Um beijo. Ela é super articuladora, ela conecta muitas pessoas, ela tem essa habilidade, ela faz isso com muita facilidade e é tão bom quando a pessoa se reconhece e ela não tenta se encaixar naquilo que não faz sentido para ela. Ela terceiriza. Em algum momento, talvez a gente não consiga. Mas depois que tu toma consciência, tu não sofre mais por aquilo. Que você entende, ok, eu entendi que isso não é fácil para mim. Como eu posso resolver? Eu vou dedicar um horário exclusivo para isso, ou eu vou terceirizar isso, ou não vou mais me culpar tanto. Eu sei que para mim não é tão fácil. Porque a gente vem, né, de uma receita de bolo que hoje já não, a gente sabe, não funciona mais. A questão de você estuda, você se forma, em paralelo você está trabalhando, quando você se formar você é promovido, você tem a sua família, você casa, e aí depois quando você se aposenta, você vai curtir a vida. Era essa uma forma algumas décadas atrás. Hoje não funciona mais isso. O teu chefe é mais novo que você, não necessariamente você precisa estar formado para ser empreendedor ou para ter um bom cargo ou para exercer uma profissão que seja muito bem remunerado. Hoje você pode casar com alguém que já tem filhos, não existe mais essa discriminação como tinha, né? Uma vez, o que vão pensar? Hoje as pessoas estão mais preocupadas em como eu estou me sentindo, não com o que os outros vão pensar, né? Então as famílias mudaram, as relações estão mais harmônicas e essa necessidade de se conhecer e se desapegar disso tudo, porque embora mudou, não mudou para todo mundo ainda. Pois é, são gerações diferentes, né? E existe, eu acredito que existe um conflito nisso, né? Existe. E é até bom esse conflito para se perceber, você não acha? É meio doloroso, mas... Eu trago isso para dentro das empresas, né? Que eu gosto mesmo, assim, de trazer, fazer... relembrar as grandes eras que nós passamos. E quando eu trago essas eras, algumas pessoas me dizem, não, Márcia, mas a minha empresa ainda está lá na primeira. Que quando a gente fala lá da Revolução Agrícola, então o instrumento era ali, quem tinha as melhores terras, tinha os melhores produtos. Era mais fácil, né? Do que um terreno mais íngreme, um terreno mais plano. E a forma de poder era a força, era o grito. Então, eu grito mais alto, eu tenho mais força, era o senhor feudal ali, quem detinha os camponeses. E colocava na cerca. E para eles era confortável, porque eles tinham um perfil que eles precisavam de proteção. E tinha pessoa que gostava de proteger. Então, olha que interessante, ele estava no papel dele e tudo bem. Depois, quando veio a Revolução Industrial, veio a produção em massa, a grande promessa. E aí as pessoas começaram a entender, opa, quanto mais eu produzo, mais dinheiro eu ganho, mais feliz eu sou. Só que as pessoas começaram a se dar conta também que elas não eram máquinas, porque ainda se vinha o teste, né? Chaplin, tempos modernos, né? Enquanto eu como, eu produzo e até que chega um ponto que eu fico malucão, porque ainda estava se testando o que de fato funcionava e quantas pessoas aguentavam. E aí, opa, não, peraí. Aí nós tivemos ali a revolução tecnológica. E aí se entendeu que nem tudo precisava de vir presencial, que nem tudo era produção, a gente já nem conhecia mais quem era o nosso cliente, e aí a gente entendeu que as empresas que tivessem uma estrutura mais confortável, que valorizasse o capital intelectual, te faziam feliz. Então, opa, aqui agora eu me sinto confortável, porque não é só sobre dinheiro, mas é sobre o quanto eu sou valorizado nessa empresa. Não bastasse, a gente veio para mais uma revolução aí, que é justamente essa era do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, não adiantava ter melhor terra, não adiantava produzir em massa, não adiantava ter melhor tecnologia da informação, se eu não tinha conhecimento, se eu não tinha boas ideias para fazer o diferencial da minha empresa. E aí a gente achou que essa era ia durar muito. E não bastasse, o que aconteceu? Veio a era da criatividade. Quanto mais criativa eu sou, aí você fala, menino, é verdade, tem uma gurizadinha aí que nem
nem terminou os estudos ainda e já está ganhando muito dinheiro, justamente porque hoje nós estamos na era da criatividade. Como é que a gente se adapta? É como se a gente estivesse no liquidificador agora, né? Sim. Porque a informação está disponível, o conhecimento está disponível. Antes não podia se expressar, agora pode. E aí antes a gente se segurava, agora não tem que se segurar. Mas aí o pessoal está travado. E como é que eu destravo? E quem eu sou? Então, para o pessoal assim acalmar, nós temos Existe uma solução. Nós temos os temos 5... o caminho. Temos o caminho. Nós temos os 5 traços. Então, nós temos o traço das ideias, nós temos, que é formado lá na gestação, nós temos o traço da comunicação. Talvez eu não vou gostar de ficar falando o dia inteiro, o tempo todo, me conectando com pessoas. Mas no momento que eu me conectar, no momento que eu tiver que conversar, eu vou arrebentar. Porque eu sei que eu tenho essa capacidade também. Todos nós temos. Ah, eu não sou bom em negociar. Opa, todos temos capacidade de negociação. Uns mais, outros menos. Então, essa habilidade de negociação, de articulação, ela está aí, em todos nós. Só a gente tem que saber o quanto nós temos dessa habilidade e usar o tanto que é confortável para mim. Nós temos também a habilidade da organização, de organizar as ideias, de ir para uma planilha, de fazer um checklist e, por último, da execução, da agilidade, da proatividade. É como se fossem baterias. Nós temos essas 5 baterias. Só que algumas baterias, elas carregam só 10%, a outra carrega até 50%, a outra carrega ali 20% e a outra ali mais uns 10%. Tu não vai poder ultrapassar. Se tu não tem um traço de oralidade alto, tu vai adoecer, igual a menina que estava lá no hotel, no ramo da hotelaria. Ela estava adoecendo porque ela tinha um estereótipo extremamente voltado para o mundo das ideias, para o mundo intelectual. E aí lá ela ia assim, ela ia virar à noite. Aquela ali ia ficar 48 horas fazendo o que ela gostava de fazer e não ia nem perceber o tempo passar. É estar no lugar certo na hora certa, né? E sentir isso, e fazer disso, né? Tirar proveito disso, né? Agora, a gente tá falando, né, de indivíduo, de cada um, de se observar, de se analisar, de se perceber. Sim. Quando que entra na história das relações, né? Porque eu posso estar em busca, né, disso, de me conhecer melhor e tudo mais, de me encaixar melhor naquele ambiente que eu esteja, mas não são todas as pessoas que estão nessa busca, por exemplo, né? Como é que você acha que a gente pode se relacionar com isso? Isso também vai da minha capacidade de me observar nessa habilidade que eu preciso criar, talvez? Verdade. A autopercepção, ela é o caminho. Não é mais opção. Tu não te conectar, tu não te conhecer como essência. Não é mais opção. É necessário. Porque senão você vai continuar errando na sua performance, nas suas relações interpessoais. Ah, eu sou assim. Tudo bem, você pode ser assim. Só que, vamos concordar, nem todo mundo gosta de ser abraçado o tempo todo e ficar beijando e ficar no contato. Tem aquela pessoa que você conversa e fica te encostando todo o tempo e fica... E aí você vai indo, você vai... Tem que dar beijinho todo dia de manhã, tem que dar, né? E aí você não entende por que eu não gosto. Aí depende, você não gosta porque talvez não é uma pessoa que você tenha autorizado, que você tenha permitido, e isso te incomoda. Então não quer dizer que você não goste de beijo, de abraço, você é uma pessoa mais seleta, você é uma pessoa mais reservada. E tem pessoas que dizem, porque sou mal interpretada. Então, de novo, observa, veja, dependendo do ambiente onde eu chego, eu vou abraçar e vou cumprimentar com um beijinho. Dependendo de onde eu chego, eu já dou um soquinho assim. E daí, como é que tá? Tudo bem? Eu entendo, assim, eu consigo perceber se a pessoa está receptiva ou não e respeito. E isso gera uma conexão porque a pessoa se sente muito respeitada. Isso é muito bacana, porque você não invade o espaço do outro. E algumas pessoas, elas têm uma frieza no olhar que fuzila, que dói na alma. E ela não percebe assim. Ela não percebe e ela fala com tanto amor e carinho, dando um corretivo do tipo, fulano, você não se deu conta que era para fazer isso?
Pronto, o outro já E aí a já pessoa acabou. vai olhar e vai dizer assim, tá, mas por Você não que, me falou assim. por que que tu tá me falando isso? E aí já vem cheio de defesa. O outro fica, esse que fuzilou com o olhar, ele fica totalmente magoado porque ele diz assim, poxa, eu tô dando a dica de ouro pra pessoa e ela não tá conseguindo enxergar, ela não tá conseguindo aproveitar. E aí a gente entra nesse embate da comunicação. Mas aí a gente culpa a energia. Ah, a energia não tá boa. De novo, influencia um pouco, aí a gente, né, vai Ai, aí por sua outros energia não tá boa caminhos. hoje. Hoje você tá assim, assado. Mas tem um sentido muito interessante, porque cada um desses perfis carrega energia. Então, no mundo intelectual, a pessoa tem muita energia aqui na cabeça. Então, quando você diz assim, a pessoa está aqui escorada, ela não está interessada no meu produto. Depende. Se for alguém que tem um perfil, uma estrutura mais magra, mas que tem uma cabeça um pouco maior, né? Você olha assim, parece que não encaixa aquela cabeça nesse corpo, assim, tem um processador aqui, um cérebro bastante grande, e a pessoa está aqui, ó, ela tá muito interessada no que você tá falando. Só que é tanta ideia ali que ela chega, ela esquece, ela não se preocupa com o corpo. Ela tá segurando aqui a cabeça para conseguir dar conta de tanta ideia. Ela tá maravilhada. E você vê como você às vezes está perdendo venda? Esse cara não tá nem interessado, eu vou parar de oferecer meu produto. Nem cliente que entrou. Justamente, se tu não tem essa percepção de entender. Agora, se é uma pessoa assim que tem um corpo mais harmônico, que ele é mais posturado, tá? Se ele tá com uma postura assim de desinteresse, aí ok, aí você já tá abusando do tempo dele, porque ele é uma pessoa que ele é da agilidade. Você tá ali de conversinha, vamos lá, meu amigo, vamos lá. E você tá aí de conversinha, tá, que mais? Tá, e aí, já acabou? Então, veja a sutileza da diferença de talvez entender por que você está errando nas vendas. Porque você tem que aprender a fazer essa leitura corporal e essa leitura de postura. Inclusive respeitar a pessoa, né? Porque como é que a gente tira então esse olhar do julgamento, né? Ah, fulano tá assim assado porque não sei o que, não. Ah, fulano é assim assado, não. Porque existe muito julgamento, né? Sem saber, por exemplo, o que a pessoa tá pensando. Quanto Vou pedir mais... de novo ali, ó. Para apertar a bateria tá acabando do celular, hein? Vamos ter que acompanhar pelo site da Garopaba FM. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai se livrando de julgar, porque o primeiro julgamento está em nós. Então, quando eu não estou confortável comigo, quando eu não sei verdadeiramente quem eu sou, qualquer crítica me abala. Mas quando eu estou segura, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu sei, o que tu me falar não vai me abalar. Por exemplo, você vai dizer, Márcia, você é muito desorganizada. Aí eu vou pensar, pode ser, um pouco. Okay. Interessante ponto de vista. Ok, interessante, vou reavaliar. Se você está falando, se você está com essa percepção, é porque eu ainda não estou passando aquele olhar que eu gostaria. Mas eu não chorei, eu não me abalei, eu não me descabelei. Não sai gritando. Pô, Márcia, você é extremamente desorganizada. Isso, né? Porque eu não tenho tempo, porque é muita coisa para cuidar, é muita coisa para ver. Quando tu já sai atacando, quando você já sai se justificando, é que ainda tá doendo ali, né? Então, saber receber e escutar, né? Internalizar. Se isso ressoou em você, é porque você não tá seguro o suficiente de quem você é e da sua performance. Ou ainda, obrigado, realmente, eu tô buscando me organizar melhor. Mas enquanto doer, você precisa olhar para isso e se sustentar. Vamos aproveitar que eu não quero perder esse conteúdo todo aqui. Vamos tentar dar um jeito de colocar o carregador ali naquele telefone. Que assim a gente aproveitar que o nosso técnico, diretor da rádio Garopaba FM está aqui nos estúdios, Juan Parfan. Você precisa. Acho que a Mona conseguiu ali. Aí se ficar acho que não. Uma extensão ou algo do gênero. Ah, aqui ó, olha que beleza. Tem aí? Tem aqui ó. Tá. Só colocar trazer o próprio carregador. E o celular também? Mas será que chega lá? Não, mas aí o celular para ficar direto nela. Ah, beleza. Né? Não precisa ficar aqui
filmando o Alex Alcântara. Você sentiu diferença Você sentiu diferença da água magnetizada? Super. É? Nossa, mais exposição. Vocês viram que eu falo muito. Sim. E- Mas é bom, uma boa fala. E sempre depois da fala é importante hidratar. E com a água magnetizada hidrata muito mais rápido. Eu super Sim. recomendo. Não fico sem, hein? Pegou, O mana? Alex não pegou. Tá Deixa eu tudo ver. errado. Rapidinho. Vamos lá. Aí, pegou. Pegou. Só conferir. Onde você está fazendo seus atendimentos aqui? Eu faço presencial nas empresas, né? É importante, assim, fazer o perfil dos líderes, dos gestores, dos líderes, e até no Brasil todo. Brasil todo de forma online. Hoje o online para você funciona super bem. Demais, demais. Né? E as pessoas elas vêm em busca de que resposta? Assim, o que elas trazem primeiro? Tem a ver com ansiedade? Tem a ver com... Querem se entender, querem se entender. Às vezes é timidez, bastante problema de relacionamento. É comum as empresas me procurarem para fazer o trabalho de liderança, mas antes de ir para os líderes, eles querem entender o casal, porque a gente faz o cruzamento de perfis. Então, aonde que complementa e aonde que atrita. Então, esse cruzamento de perfil pode ser tanto para casais, quanto para pais e filhos. Alguns pais também me procuram para entender como se relacionar melhor com os filhos. Então, dependendo lá o que aconteceu, às vezes a ausência do pai, da mãe, formou uma característica na pessoa, um traço de personalidade ali na criança, no adolescente, que agora eu não sei mais como interagir com o filho, com a filha. E aí eu trago qual é o formato de interação. Nas lideranças também, da mesma forma. Porque a gente está pensando em fazer o desligamento desse líder, a gente promoveu ele, mas ele não está tendo o desempenho que nós gostaríamos, justamente porque é um líder que é muito amigão do pessoal, que abraça todo mundo, que dá o vale, que se envolve nas tretas de todo mundo. E então esse traço aqui a gente tem que aprender a deixar ele um pouquinho mais de lado, nutrir ele, depois do horário de expediente, no futebolzinho, no final de semana, e trazer o traço da articulação, o traço do controlador, do controle, trazer esse traço à tona. É muito interessante, né? Porque se a empresa também não se permite a isso, né, ela pode perder talento, né? Porque muitos desses conflitos que a gente participa e se envolve e tudo mais, é por essa falta de tato, né, com as situações, muitas vezes, e essa falta de respeito, essa falta de análise das situações, e aí muito se perde. O funcionário adoecendo. Quando uma empresa perde com um funcionário doente, e por que ele adoece? Porque ele nem para, muitas vezes, para pensar se ele está no lugar certo ou não. Ele veio seguindo uma carreira, e ele foi buscando salário, e ele foi galgando isso, e chegou num ponto que, ele olha para salário, e daqui a pouco ele não consegue mais sair daquele lugar. Ou ainda, ele está almejando um cargo maior dentro da empresa, isso é bem comum, e aí ele esquece totalmente da vida lá fora. E aí eu faço esse resgate, de mostrar que sim, que tem uma vida lá fora, e que sim, lembrei de um caso bem específico que eu disse assim, pode relaxar, aqui comigo tu pode tirar essa máscara, que eu sei que você não é esse valentão todo, tem uma necessidade aí que inclusive, né, assim para antecipar, é uma necessidade de choro. Você chora? Dele, eu não. Ele disse, mas você precisa chorar, porque você tem um perfil que se você não extravasar, o teu corpo vai sentir e aí você vai desenvolver algumas doenças. Então, como é que você vai fazer? Você vai chegar em casa, vai falar com a sua esposa, né? Morava só ele e a esposa. Comenta que você recebeu a sua análise, você teve essa orientação, e vocês vão colocar um filme. Diz, vamos colocar um drama e deixa eu chorar. Deixa eu chorar, não falar nada. Por quê? Porque ele vai estar num ambiente seguro. Passadas-se algumas semanas, né? Eu faço um trabalho de acompanhamento por meses, né? Nas empresas. Ele voltou assim, era outra pessoa. Nossa, Márcia, como tem me feito bem chorar.
Porque lá, lembra, na Sim. fase da amamentação, então quando ele chorava, ele ganhava o que ele precisava. É a comunicação dele. E hoje, na fase adulta, então tu pensa um líder que ele aguenta a pressão, que ele tem cobrança, tem funcionário do lado, tem a direção do outro, e aí ele tá o tempo todo ali segurando. Chega em casa, ele é o marido, é o provedor, ele não pode deixar as emoções, né, aparecerem. E aí quando ele se permite chorar, extravasar, nossa, ele me agradeceu infinitamente, assim, dizendo que era uma outra pessoa, que ele conseguiu enxergar a vida também, fora do trabalho, e que era uma nova pessoa. Então, Você acha que essa pressão, né, essa questão de venda, essa questão de meta, de objetivo, de fazer todo mundo correr e girar a máquina e tal, não sei o que, você acha que isso vai durar muito tempo? muito já está sendo ressignificado, né? Muito hoje existem, inclusive, como eu posso dizer, o pessoal já não aceita mais, né? Essas cobranças, Essa pressão. essas cobranças tão rígidas. E as pessoas fazem contigo aquilo que você permite. Então, é forte isso, né? As pessoas fazem com você aquilo que você permite. Então, se você se coloca numa situação, E nesse ambiente, você se colocou lá, você se permitiu. E ora, vamos combinar, tem pessoas que adoram e gostam de desafios, mas tem pessoas que adoecem. Então, assim, a empresa também tem que saber que ela vai ter um número maior de rotatividade, ela vai entender que ela vai ter que fazer algumas compensações, que sim, ora colocar meta, e entender um pouco, né? Que você coloca metas muito fáceis, a tendência é o pessoal não relaxar um pouco, não se dedicar tanto. E se coloca metas muito altas, muito distantes, o pessoal também, a coisa fica meio impossível. Então, assim, fragmentar as metas, entender qual é a tua equipe, porque as pessoas vão aguentar um tempo, mas depois elas vão pedir, né, para sair. Literalmente é isso que vai acontecer. E quando tu não te conhece, tu sofre muito mais, e aí vem a doença. E você vê que eu tô falando muito isso, né? Porque a doença, ela tem uma utilidade. A utilidade é dizer, não posso mais trabalhar ali. Inclusive, não só em situações de vendas, não só em situações de metas, mas em situações de promoção também. É extremamente comum quando você não se sente pronto para assumir um novo cargo, um cargo de liderança. Estou com um caso onde a pessoa foi promovida e na mesma semana antes de assumir, ela conseguiu quebrar o joelho. Ou seja, algum sinal. O que acontece quando a gente estuda, né, essa linguagem corporal? É o caminhar. Eu não quero caminhar, eu não quero me dobrar, eu não quero ir para essa posição. E aí vem a confirmação. Alguma coisa. Vem a confirmação. Não, eu não quero assumir a posição de gerência. Eu quero ficar onde eu estou. Porque eu sei. Por quê? Porque eu sei que se eu assumir a posição de gerência, os meus horários mudam, é cargo de confiança. E eu quero esse horário de entrada, esse horário de saída, eu quero ficar com a minha família. E aí, como é que a gente freia isso? Arrumando uma doença, arrumando a utilidade disso era falar aquilo que eu não consegui falar. Olha só. Então, agora tive a oportunidade. Então, muitas vezes, assim, olha como eu trabalho, olha como eu estou sobrecarregada. Aí ficou doente. Então, vocês não estão percebendo? Eu não estou conseguindo falar, mas o meu corpo está falando. Eu já estou doente, de tanto que eu estou aguentando aqui. Então, prestar mais atenção quando o corpo, quando você não verbaliza. Você já prestou atenção algumas vezes, assim, você não conseguiu falar aquilo que você queria e daqui a pouco, assim, veio a dorzinha de garganta? Não só a dorzinha de garganta, mas Perde todos os outros desconfortos, né? Que a gente, né, engole aquele sapo gigantesco, né? E hoje, né, você não pode, né, existem várias, né, você não pode pular no pescoço da pessoa. Mas, né, existe várias situações que vão deixar a gente nesse estado. Agora, e quando você acha que é uma coisa assim, tipo, né, a pessoa, agora eu tô doente, né? Fiz, não há uma necessidade de atenção também, sabe assim, o vitimizado, o coitadinho. Sim, aí a gente entra na questão dos sabotadores. Então, dependendo do perfil, dependendo do traço de personalidade, você vai ter uma tendência maior a ter um estilo de sabotagem. Então, pessoas que têm traços de perfil mais articuladores, mais negociadores, têm uma tendência a ter o sabotador que seja controlador.
é um sabotador ser controlador. Então, a pessoa está sempre analisando o que as pessoas estão fazendo. Ou ainda, hipervigilante. E aí, já está pronto? Não, calma, você me pediu faz meia hora. E aí? E agora? Já está pronto? Ter esses sabotadores. Então, por isso que eu parto sempre da análise comportamental. Sempre. Porque quando tu entende o teu funcionamento, tu já diminui os sabotadores. Tu já começa a prestar mais atenção. Porque, dependendo do outro perfil, tem mais sim esse perfil de vitimismo. Tem mais esse perfil de fator emocional. Porque também tem o gatilho de que quando eu tô doente, eu ganho atenção. Sim. Quando eu tô doente, vem o cafezinho na cama, as pessoas se importam comigo, querem saber como é que eu tô. Se bem que tá meio mudando isso aqui também, né? Uma vez a pessoa ficava no hospital, ganhava visita, né? Hoje a pessoa fica no hospital, né? fica sozinha lá, né? Os espertos, né? Falou em doença, sai de perto, né? Porque senão pega. Aí a pessoa, né, inconscientemente é tão inteligente porque eu não posso ficar doente a ponto de ficar no hospital, isolada, mas eu também não posso ter uma doencinha que não gere a necessidade de deslocamento das outras pessoas para virem me dar atenção. Então, ou seja, é muita análise que precisa fazer, né? Barbaridade. Tem que fazer muita coisa para se conhecer. Eu trouxe um presente para você, olha só. Trouxe aqui uma kombucha para você. Você gosta de maracujá com hibisco ou de limão siciliano? Ótimo, eu gosto. Das duas? Das duas? Já tomei as duas, então, já ótimas. Fica aí com a de maracujá com hibisco, super recomendo aqui. E a gente também está super hidratado aqui com a água magnetizada. Mas a Bubble Bliss, kombucha, recomendo para todo mundo. A minha preferida é de limão siciliano. Você, aqui em Garopaba, além de participar do próximo Plant, né? Porque está aqui o convite para a gente fazer ali uma sessão com a turma. Como é que o pessoal te encontra? Pode me encontrar através do meu site, www.marciaesquenato.com.br ou pelo meu Instagram, @marciaesquenato. Maravilha, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela forma como que você, né, se comunica, principalmente, eu achei extremamente interessante. Fiz, né, o atendimento com você, achei fantástico, ainda estou mergulhado ali naquela análise, né, é algo realmente para poder passar um tempo ali observando, porque eu acredito, né, que a gente sempre tem algum ponto para evoluir para o resto da vida, né? Não é só porque não está no mercado de trabalho que não pode também buscar esse tipo de ferramenta para evoluir, né? Afinal de contas, estamos aqui numa grande comunidade querendo evoluir. E não posso deixar de ir embora, não, porque o nosso tempo voou, você vai ter que voltar para a gente conversar mais. O que é ser para você? Ser é ter a leveza e a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Porque se você não sabe quem você é, você não vai ter a leveza de entregar para o mundo aquilo que você veio fazer. Maravilha, olha, parabéns, saúde aqui, ó, cheers. Cheers. Saúde para nós, ó. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigadão. Aproveita aí o finalzinho da sua segunda-feira e amanhã a gente está aqui para mais um bate-papo no Plant Connection. Até mais. Até mais. Gratidão. Muito bom. E aí, tudo bem? Vá? Suba, guria. Sucesso. Muito bem. Oi, amor. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Tá bom. As pessoas ficam olhando nós, assim, o que a gente está fazendo aqui agora. Continua, aqui continua. E escutando, ali não? Continua, né? Sim, tipo... Escutando também? Eu acho que ali tá, porque aqui... Não, aqui tá também. Sim, estamos ao Que vivo legal. ainda.